Olá, mais uma vez, gostaram aí? Tá gostando do meu impacto? Tá aquela viradinha assim pra você, meu telespectador, mais que especial. Há 7 anos Ribeirão em Movimento, na Resistência, levando pra você o melhor de informação, entretenimento, poesia da vida, por que não? E hoje temos poetas aqui, exato. Então para de querer ficar vendo novela, se emocionar, porque é aqui que tem emoção real. Vamos falar de tudo isso e um pouco mais. Por isso que você tem que estar sintonizado aí no 32.1 Digital ou no meu Facebook, Fábio Sardinha, vai lá, Grupo Tati de Comunicação, comenta, curte, compartilha e chega mais pra gente poder aqui bater esse papo gostoso com você. E tá aqui à minha direita, professor Valmir, mestre Valmir, filósofo, escritor, faz parte da academia agora, né, aqui de Ribeirão Preto. E tenho muita honra em ter você aqui, porque quando eu estava lá, jovenzinho, não tão jovenzinho, fazendo história, né, licenciatura, tive o prazer de ter o senhor lá como professor, né, mostrando ali os caminhos da filosofia, né, ou tirando da caverna. Vocês conhecem a caverna de Platão? Vamos falar um pouquinho da alegoria da caverna, para tirar você dessa caverna que você tá, de ficar querendo mudar de canal. Fica aqui com a gente, né? Professor, prazer ter você aqui, tudo bem? Olá, Sardinha, olá a todos e todas que estão nos assistindo nesse momento, é um prazer estar aqui participando. Também tenho grata memória da época que você foi meu aluno no centro universitário e o quanto você era aplicado e dedicado aos debates e já fazia parte do movimento estudantil. Verdade. Sendo um exemplo de mobilização social. Não fala assim que eu vou chorar, eu vou me emocionar, que faz muito tempo já. 39 anos já faz muito tempo, tenho muita saudade. Foi um tempo muito importante para minha formação. E vou te lembrar, inclusive, que você me conhece antes disso. É verdade. Porque eu dei uma palestra uma vez para os padres estigmatistas. Nossa, agora ele foi longe. Se eu não me engano. Foi para a década de 90. E você era um menino ainda e já estava lá me ouvindo. Estava lá te ouvindo. Para vocês verem como professor doutrina. Estava sendo doutrinado por esse homem desde que eu tinha 16 anos. Por isso que eu tô aqui, é culpa dele, viu? E também vamos falar aqui, nossa amiga, mulher também representativa aqui, a Patiana, Patinéria agora, porque ela é pré-candidata, é candidata, vamos falar assim, né? Candidata, tá certo, né? Candidata. Porque o pessoal que às vezes grava para ferrar os outros. Então aqui nós vamos falar o que tem da lei. Candidata ao conselho, né, aqui, Conselho Tutelar, é um espaço importantíssimo para todos nós, principalmente eu que sou educador, você que é educador, acompanha nosso programa, saber desse espaço fundamental, que é um aliado da educação, Conselho Tutelar, e precisamos de pessoas comprometidas. E a Paty eu conheço há muito tempo e sei do seu compromisso com a educação, com a juventude, com a infância. Prazer ter você aqui, Paty, tudo bem? Tudo bem, Serginho, o prazer é meu, todos os ouvintes aí assistindo a gente, fiquei muito feliz com o convite. E a doutrinação deu certo, hein, professor? Deu certo. É um perigo esses professores, viu? No meu caso, para emancipação, não é? Para que todos pensem por conta própria. Porque é um desafio, né? É educação libertária, né? Autonomia total ninguém tem, né? Todos verdade. Estamos na sociedade, estamos seguindo regras. Exatamente. E a Patiana também, professor Valmir, ela, na verdade, não sei se ela lembra, esse programa faz 7 anos que está no ar aqui. E nesses 7 anos, da maior audiência do Grupo Tati de Comunicação, não deixo os outros programas saberem disso, não ficam nervosos comigo. Mas há 7 anos, lá na antiga TV+, meu primeiro programa, Hélio, o companheiro dela, Rafones, tiveram um prazer de inaugurar o meu programa. Por isso que eu estou há 7 anos aí. E hoje ela está aqui de volta. Você lembra? Dei sorte. Claro que eu lembro. Não sabia muito bem o que fazer. Eu falei, eu sei que eles manjam aí na questão cultural. Vamos falar de cultura lá, é verdade. Primeiro programa. Deu a benção para andar aí já há 7 anos, que venham muitos mais. Exato, foi nosso batismo de fogo. E também online tem uma pessoa também muito especial, escritor, viu, professor Valmir? Ele é escritor. É um rapaz que tem uma história de resistência, como o nosso programa, uma história de superação e uma história que talvez vai te comover, vai fazer você repensar na sua vida, fazer você repensar nas suas escolhas. Deixa ele se apresentar. O jovem de Pontal, que vai em todos os programas da Tati, Plauto Nogueira Silva. Satisfação ter você aqui, tudo bem? Tudo. O prazer é meu. E eu quero dizer para vocês que estou muito feliz por estar aqui. E também, né, o pessoal da Tati aí, que sempre tem aberto, né, as portas para a gente. Hoje eu não pude estar aí presencial devido a alguns probleminhas de saúde, mas graças a Deus estamos aqui. Me chamo Plauto Nogueira, tenho 32 anos de idade e tenho paralisia infantil, né? Fui desenganado várias vezes aí pela medicina, mas graças a Deus estou aqui.
Que maravilha, Plauto. E é uma satisfação ter você aqui conosco, falando da sua história, vai falar do seu livro e essa contribuição, né, que você traz para a sociedade. Você tá, inclusive teve alguns problemas aí para o deslocamento e mesmo, né, com um problema aí mais febril, você fez questão de estar aqui com a gente e espero que você se recupere logo também para estar aqui presencialmente conosco, viu, Plauto? Sim, muito obrigado. Ontem eu passei mal, né? Porque devido à infecção de urina que eu tenho constante, inclusive 4 meses atrás eu tive internado em um hospital aí da região de Ribeirão Preto, e a minha vida, né, sempre foi uma luta constante, desde o meu primeiro dia de vida. Passei por 44 cirurgias. A primeira cirurgia foi uma colocação de uma válvula para drenar o líquido que eu tenho na cabeça, né, que eu tinha na cabeça na época, para drenar esse líquido para a cabeça não crescer, para mim não vir a morte mais rápido, né? E com tudo isso foi contrariando toda a medicina, todas as pessoas que não acreditavam na minha sobrevivência, e muitas das vezes este número, 44 cirurgias, pode até assustar a todos, né? Porque, nossa, você com 30 de idade passar por tudo isso, sim, desde o meu nascimento, eu venho lutando pela vida. Muito bom, Plauto. Eu estava inclusive aqui com um telespectador nosso que te conhece, inclusive, te manda um abraço. O Márcio Regino, lá do Parque Ribeirão. Ele adquiriu o seu livro e está te mandando um grande abraço, viu, Plauto? Acompanha nosso programa aqui, sabia que ia trazer você aqui. E satisfação da gente conhecer um pouco mais você também. Mas antes, vou passar aqui pro professor Valmir falar um pouco dessas obras também, né, professor? Que o senhor traz aqui. Quantas são ao todo aí? São que eu vou estar apresentando no Centro Cultural Palace nesse sábado às 10 da manhã para a sessão de autógrafos. São 4 obras. Eu vou apresentar 2 obras que são da área de História e Sociologia e 2 da área de Literatura. Então eu tenho me dedicado muito à literatura nos últimos tempos, à produção de poesia, não é? Participado aqui dos grupos literários aqui de Ribeirão Preto, das academias literárias. Então é para compartilhar tanto o saber acadêmico quanto a experiência da sensibilidade poética, ou filosófica poética, né? Eu lembro que a gente teve aquela experiência juntos, né? Lá no antigo Paudalho, né? Que todo mundo conhece aqui mais como Paudalho. Lá onde os padres, né, que hoje não é mais, mas eles que na verdade administravam aquele espaço por muito tempo, né, foi um centro social da pastoral. E naquela época que você escreveu o primeiro livro, foi o Anarquismo, Estado, eu lembro que o senhor dava aula para mim, o senhor falava desse livro aí. Exato. Foi quando o senhor lançou, né? O Anarquismo foi meu primeiro trabalho, eu fui publicado há décadas atrás e agora está sendo relançado pela editora. Porque ele esgotou, não se encontrava nem em sebos mais o livro, então a editora resolveu relançar. Mas ela resolveu relançar depois de receber uma proposta de uma outra editora para fazer um novo lançamento. Que maravilha. Então, quando eu entrei em contato para encerrar o contrato, a editora da Unesp falou, não, se é essa a questão, nós reimprimimos o livro. Né? E é um relançamento. É um relançamento. É um trabalho que tem centenas de citações do Brasil e no exterior, né? Virou uma referência na questão da análise do embate entre igreja, Estado, anarquistas e imigrantes italianos, né? Porque a obra mostra que naquela questão do embranquecimento do Brasil, não é? Que vem a grande imigração europeia, todo mundo pensa que qualquer branco servia, né? E não era assim. Não era bem assim. Porque o branco também sofre preconceito e discriminações. Não é à toa que a Europa viveu em guerra tantos séculos seguidos. Porque na realidade os brancos também têm suas discriminações, né? Não é o racismo, não é? Mas são outras formas de discriminação. Então, ao se trazer o branco para o Brasil, se perguntou qual branco, né? De qual país, de qual cultura, né? Num primeiro momento foi afirmado que seria o imigrante alemão protestante, que seria melhor para modernizar o Brasil. Seria o modelo ideal. Seria o modelo ideal. Mas a Igreja Católica falou, olha, esse não é o modelo ideal, porque o alemão protestante ele vai resistir. Resistir a quê? A esse trabalho análogo à escravidão que é típico do Brasil até hoje pelos salários baixos, né? Então eles insistiram em trazer os alemães.
E os 2 episódios foram fatais, duraram muito pouco tempo. Aí a igreja vai no parlamento, né, e fala, tá vendo, nós avisamos que o alemão não daria certo. Nós temos a solução. A solução é o imigrante italiano. Mas também não é qualquer italiano, porque os italianos também se preconceituam tremendamente de norte a sul. Então ela oferece um imigrante já feito, moldado para isso pela igreja, que era o imigrante ultramontano. Que, na verdade, inclusive, imigrantes esses que foram ali a essência do anarquismo, né? Então, no período ali. Era a resistência. A resistência ao ultramontanismo era o anarquismo. A resistência ao Estado era o anarquismo, a resistência ao capitalismo. E aí esse trabalho análogo à escravidão era o anarquismo, né? Então vieram esses imigrantes italianos. E esses anarquistas, eles vieram disfarçados, porque se eles falassem que eram anarquistas, não embarcavam. Ele não ia nem sair de lá. Ia ficar se não jogasse no oceano, hein? Se descobrisse no caminho, inclusive. Era recorrente. Então, aqui se estabeleceu 2 projetos, basicamente, de disputa pelo imigrante, né? O projeto dos anarquistas, né, que vai desembocar depois do sindicalismo, né? E o projeto da Igreja Católica aliada ao Estado. Então esse imigrante italiano, ultramontano, né, sobretudo do norte da Itália, né, a maioria da população que descende de italianos aqui da região é do norte da Itália, né, porque era o espaço de maior influência da igreja ultramontana. E esse imigrante italiano tinha os adjetivos necessários. É obediente, é submisso. Bem catequizado. Exatamente, assim. Exatamente. E aí eclode com o desafio dos anarquistas tentar mostrar que esse projeto não era verdadeiro, né? E que eles poderiam ter outra alternativa. Só que era muito difícil concorrer com o projeto da igreja, né? Porque a igreja tinha o apoio toda a elite paulistana, né? E além disso o apoio do próprio italiano, que já era católico de origem, né? Sim. Então se tornar anarquista era um processo. Ser católico era uma questão de nascimento, de tradição. Então o embate se dá em São Paulo. E esse embate ele é importante, eu não pesquisei essa questão, mas fica aí já como sugestão para alguém, né? Porque esse embate ultrapassou o Atlântico e foi publicado na Espanha, em Portugal, na Itália, né? Textos anarquistas comentando essa questão, que foi quando o projeto principal dessa pastoral do imigrante italiano, que a Igreja Católica fez, sobretudo com o apoio do Leão XIII, o Papa, que eles vão dizer, olha, esse projeto é um projeto de controle. Sim. E exploração. Mas eles não tinham um alvo específico. Até surgir uma pequena notícia de que uma órfã do orfanato dos imigrantes italianos havia desaparecido. Depois, esse desaparecimento virou uma acusação de estupro e assassinato da órfã feita pelo padre. E aí a questão pega fogo. Então vai ser a maior mobilização do Brasil social até então. E eles vão para a rua e vão ter apoio maciço da população em São Paulo. Então a maior manifestação até então pública foi essa. Se tinha os bestializados da República, né, que assistiram bestializados à passagem do Império para a República, nesse embate a população participou. Tanto que o Estado teve que colocar cavalaria, todo mundo de prontidão, tamanho foi o medo da reação a essa movimentação que ocorreu no período. E foi feito um processo, foi feita investigação, entre idas e vindas, acusações e defesas, não é? E no final das contas, eu deixo para o leitor ler o livro para compreender. Faz favor, deixa eu ver aqui. Eu não tenho Já esse quero ler. Olha aqui, pessoal. Para quem quiser saber um pouco mais dessa história, que foi só superficial que o professor Sim. Valmir trouxe aqui. Mas olha aqui, ó, uma obra-prima aí. Vou já colocar como um clássico, porque desde a época lá, só há 15 anos atrás, o professor Valmir já estava falando aqui, né, dessa obra dele, uma extensa pesquisa, Anarquismo, Estado e Pastoral do Imigrante. E nossa cidade é uma cidade de imigração italiana, então é fundamental você entender também os desdobramentos disso em Ribeirão Preto. O seu livro chega a entrar em Ribeirão, professor? Chega. Então, você não vai saber agora. Você vai saber só se for ler o livro. O professor Valmir tem mais 35 livros para falar aqui para você. Só 35. E está escrevendo uma novela. Mas daqui a pouquinho, estou com o professor Valmir aqui para falar mais, mas agora vamos falar com a Paty Neri, para falar para você da importância do Conselho Tutelar. Paty, por que você
né, essa sua caminhada ligada à cultura, à infância, à juventude, resolveu dar a sua cara para o Conselho Tutelar, que não é fácil, já fui candidato, nós sabemos que, não sei se você sabe, professor Valmir, não queremos aqui, de forma alguma, ser injustos com as igrejas neopentecostais, mas tem em Ribeirão Preto uma prática muito antiga, de uma denominação específica neopentecostal, que organiza ônibus para votar em seu candidato, né? Leva lá no púlpito da igreja. E conselho tutelar, escola, não são espaços para doutrinação religiosa, e nem um conselho tutelar. A pessoa que é religiosa, que faz parte de uma igreja, ela tem um direito de ser candidata, mas aquele espaço não é um espaço da sua igreja, é um espaço da cidadania, é um espaço que prevalece o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem que ter pessoas aqui que conhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não precisa ser um especialista em Bíblia. Ali está tudo da criança e do adolescente, aquilo que vai conduzir o trabalho. E não a Bíblia, né? A Bíblia no fórum íntimo. E eu falo especialmente para alguns candidatos, nós sabemos, em Ribeirão Preto tem essa prática há muito tempo, já denunciada, né, Paty? Então eu quis, inclusive, falar isso aqui. Eu sei que é importante você se apresentar, mas eu fiz questão de estar falando isso também. É legal você ter falado isso mesmo, porque o Conselho Tutelar, ele é uma votação da população civil. Ele não é ligado não tem nenhum vínculo religioso, nem partidário, nem nada. Então, qualquer pessoa da população civil que trabalhe com crianças e adolescentes, que seja em dia com as suas obrigações legais, pode ser candidato, né? Eu venho da cultura, né, minha militância, e muita gente me conhece da área da cultura, como coletivo Hierofante, mas a gente sempre trabalhou na militância pelos direitos humanos, né? E é até legal estar aqui falando com educadores, com professores, porque nas escolas também que eu tenho trabalhado, não sei se você sabe disso, Sardinha, né, com a ONG Vitória Régia, num projeto nas escolas lá na Zona Oeste. Você falou do Parque Ribeirão. Parque Ribeirão é minha quebrada querida. Ali na Zona Oeste eu estou em 2 escolas e na comunidade, na OCA, na Favela da Mangueira, Organização Comunidade Ativa, fazendo um trabalho com as crianças de prevenção e abuso à violência, principalmente sexual, contra crianças e adolescentes. E nas escolas é onde aparece o maior caso, né, maior número de denúncias vem das escolas, que é um local onde as crianças criam vínculo, né, com os professores, às vezes o pessoal que trabalha mesmo, que não é nem professor, a tia da cantina, a tia da faxina, e nessa criação de vínculo, que é o maior potencial, assim, para a gente descobrir as coisas das crianças, né, para eles se sentirem à vontade de se abrir mesmo, na escola essa é a maior porta de entrada. Então esse trabalho que eu tenho realizado com a ONG Vitória Régia, a gente tem o apoio do Grupo Rodonaves nesse projeto, para realização esse ano, e a gente tem descoberto assim, que o problema é bem sério. E eu sou mãe também, né? Sim. Então acho que tudo isso aí me motiva também a querer entrar nesse conselho e trabalhar de forma real, assim, para garantia de direitos da criança e do adolescente, que é isso que o Conselho Tutelar faz, né? É garantir que o ECA seja cumprido, né? Nenhuma doutrinação, nem nada disso. Exatamente. Outra coisa que eu tenho percebido muito na comunidade é que o Conselho Tutelar é muito visto como um bicho-papão, né? Às vezes até mães e pais assustam os filhos falando, vou te chamar o Conselho Tutelar para você te levar embora. Isso é até um problema. A gente teve um problema recente aí, né, com as crianças que se assustaram. Teve um caso com o Conselho agora das crianças que pularam lá do prédio. Isso aí também é um fruto dessa cultura mesmo da população de achar que o Conselho vem para tirar as crianças de casa, né? E essa é a última instância, né? Uma das premissas mesmo do direito da criança e do adolescente é o convívio familiar e comunitário. Então, a retirada da criança é em casos muito graves, muito específicos mesmo. Inclusive, o ECA estabelece isso bem claramente, né? É a última iniciativa a ser tomada. Acontece muito, Serginho, que o ECA ele tem a minha idade, 33 anos. Assim, vou me colocar como nova aqui, porque em falar em garantia de direitos é muito recente. Exato. E a população não sabe, muita gente nem sabe dessa eleição do Conselho Tutelar, como ela funciona, acha que tem que estar em algum partido, né, ou alguma igreja para concorrer, e não tem nada a ver com isso, né? Qualquer pessoa, é uma eleição da população civil para a população civil mesmo, para garantia de direitos. São 3 conselhos ainda em Ribeirão? São isso aí também é previsto no ECA, né, que a cada 100 mil habitantes tem um conselho. Então essa também é uma luta dos conselheiros atuais de que aumente o número de conselhos aqui na cidade, que a gente tem quase 800 mil habitantes, né, em Ribeirão. E 3 conselhos, também é uma demanda alta aí para 15 pessoas. E cada um atende uma região, né, Paty? Aí não tem nem como, né, porque 3 conselhos acaba atendendo mais do que uma região. Exato. São 15 conselheiros, é colegiado, 5 conselheiros em cada conselho.
Não tem como atender Ribeirão toda de uma maneira saudável. Exato. Né? Isso aí acaba ferindo até assim, saúde mental dos conselheiros. É uma luta mesmo, assim como a dos professores Com e de toda vários certeza, servidores aí, com toda né? certeza. É complicado. É um desafio, até porque desafio. a cidade vem crescendo e o aumento, né, desse espaço fundamental para que tenha esse trabalho, né, de acompanhar as políticas públicas com relação a zelar, né, pela saúde. Sim. Que você falou a questão da violência. Eu que sou professor, o professor Valmir agora está no estado também, né, professor? O senhor está lidando também, então acompanha de perto. E o que você falou é muito claro com relação a essa proximidade com as crianças. Os casos aparecem. Então, todos os anos, pelo menos na unidade que eu leciono, aparece caso de abuso, aparece caso, né, muitas vezes mais graves, e a gente está sempre encaminhando para o Conselho Tutelar, que tem, sabemos também, grandes dificuldades de logística, grandes dificuldades de operacionalização, de estrutura, devido à falta de investimento do Poder Público Municipal. E tem também suas atribuições, né? Exato, tem caso exatamente. que não é o conselheiro que vai resolver, mas ele muito direciona. bom você falar isso, ele direciona. Então existe toda uma rede de apoio, de proteção à infância e juventude que tem que estar alinhada, né? E aí a gente sabe de toda a situação da cidade, de que falta mesmo recurso, né, para essa pasta. Inclusive é uma pasta, criança e adolescente é uma prioridade, né, no recurso da cidade. Exato. As políticas públicas para criança e adolescente, elas são prioritárias. Mas a rede toda tem que estar muito bem alinhada, muito bem conversada para que funcione de uma maneira completa. Harmônica, equilibrada. Até você falou das escolas, é obrigatório em lei que tenha psicólogo na escola. Não tem. Já começa por aí. Um caso que aparece na escola que deveria ter um acompanhamento psicológico profissional, o primeiro passo já está errado, sabe? Sim, já não é cumprido. Já não é cumprido. Então, assim, é uma coisa também, além, assim, eu falo para a população civil que está assistindo a gente. Cumpra com o seu direito de cidadão. Vai lá, vota. Dia 1º de outubro, vai lá e vota, para você poder participar. Não que é um só domingo, vereador, isso, é um né? domingo. Que horário é que horário? É das 8 às 17. Das 8 às 17, das 8 às 17, domingo. só tá com o título de eleitor, documento com foto. Vê lá. Não precisa de comprovante de residência? Não, é de Não acordo com a precisa. sua zona eleitoral. Então tem que ver a zona, a escola que vai votar. São 4 colégios. Eu sei que é pouco colégio, assim, poderia ser muito mais. Você podia ser em todos os bairros, né? Mas é uma coisa bacana que a população vá e participe. Não é só participação na hora da eleição de vereador, prefeito ou presidente, que é obrigatória, porque essa eleição do conselho não é obrigatória, mas ela é extremamente importante. Com toda certeza. E eu digo mais, assim, os conselhos municipais também devem ser ocupados pela população civil, porque são espaços, né, de fomento, de discussão da política que servem justamente para isso, para ter um diálogo entre o governo, o Estado e a população, né? Isso, na base. Você vai falar daqui a pouco mais, viu, Paty? E o professor Valmir também. Agora eu vou passar para o Plauto, que tem, né, o lançamento do livro dele. Que já, na verdade, vai ter um relançamento, Plauto Nogueira. Você pretende fazer que eu sei que em Ribeirão você já passou, você é aí de Pontal. Conta um pouco pra gente. Bom, aqui em Pontal eu fiz o lançamento. Pretendo fazer o relançamento em dezembro e também fazer um lançamento de um novo livro que fala sobre a depressão, né? Com tudo que eu passei, 44 cirurgias, eu fui para a escola, né? Tava observando vocês conversarem aí, também estudei, passei vários preconceitos de pessoas, inclusive com alunos. Graças a Deus fui sempre um aluno exemplar, nunca dei aquele trabalho para professora, mas assim, inclusive depois, no decorrer da entrevista, vou falar o que eu já fiz também, porque eu não posso fugir da minha realidade. Eu revoltei também muito, com 7 anos de idade com 6 anos de idade, perdi meu pai. Meu pai sofreu um acidente e com tudo isso eu comecei, né, a viver a vida, estudar e fiquei revoltado, né? Então assim, hoje eu tenho o laudo do psiquiatra, tudo, e estou com tudo isso passando uma nova experiência e também relatando tudo que eu passei nesse novo trabalho que chama Vencendo a Depressão. E Plauto, conta um pouco pra gente. Você foi vítima, né, da mielomeningocele, né? Que é uma doença congênita que se desenvolve na medula espinhal, né? E não se desenvolve adequadamente. E você contrariou todos os prognósticos médicos com relação a estar vivo, é isso mesmo? Todos os prognósticos médicos indicavam que você não ia viver muito. É isso mesmo que aconteceu com você?
Sim, eu fui vítima, né, da... Na verdade, eu nasci com a mielomeningocele, que é uma malformação na coluna, onde que o osso vertebral ele não é reto, ele vai até na metade aí faz tipo um C, né? E ele é tipo um C. Então, com tudo isso, na época não tinha muita tecnologia, não tinha muito recurso. A tendência era viver poucos, né? Pouco tempo. Inclusive pessoas que fez cirurgias na época também. Segundo o que eu estou sabendo também, relato de pessoas não sobreviveu muito tempo. E uns falam, né, que sobreviveu dois, que fez essa cirurgia, que foi a colocação da válvula e que abriu a coluna, né, para poder tirar, para poder consertar, né, porque a coluna nasce, tipo assim, quando eu nasci ela estava torta e por isso que eu não ando, né, que desliga aquelas questões dos nervos, né, nervosos, essas coisas assim, que desliga o nervo, né, e eu não tenho sensibilidade da cintura para cima, da cintura para baixo, só da cintura para cima que eu tenho sensibilidade, então assim, eu não tenho aquela certa movimentação. E Plauto, em algum momento na sua vida, devido a essa vivência sua de muitos desafios pessoais, você chegou a algum momento no seu interior, naquele momento mais sozinho, de se perguntar: por que comigo isso? Por que está acontecendo tanta coisa assim comigo? Você chegou a fazer esse questionamento, né, ali com você mesmo? Teve algum momento que você fala de um livro chamado Vencendo a Depressão? E me parece que esses momentos chegaram a levar você a esse estágio aí da doença também, da depressão, vamos dizer assim? Olha, então, com tudo que eu passei, preconceitos, né, nas escolas, pessoas que andam, vamos se dizer assim, chamava de aleijado, fazia piadinha, às vezes assim, falava, olha, ele usa fralda, porque minha mãe ia me trocar lá na escola, né? Então, com tudo isso, eu venho crescendo desde a perda do meu pai, que eu perdi meu pai, como eu disse aí, eu estava com 6 anos de idade, e com aquilo ali eu fui crescendo uma pessoa bem revoltada, eu me perguntava, né, até um ano atrás, eu se perguntava por que tudo isso aconteceu comigo. Hoje, né, depende assim, dependendo dos 6 anos de crença, né, que eu sou cristão, eu sou uma pessoa evangélica, e com tudo isso, Deus foi trabalhando na minha mente, foi eu tendo diálogo com Deus através da oração. Eu nasci para um propósito. Qual que é esse propósito? Adorar a Deus, primeiramente, adorar a Deus, depois respeitar as pessoas, né? Cada um acredita naquilo que quer, porque hoje a pessoa que é cristã, tudo. Hoje, às vezes, as pessoas falam, é intolerância religiosa. Eu sou uma pessoa que respeito tudo, porque eu sei onde que eu entro e eu sei aonde que eu saio. Então, assim, eu tenho que respeitar as pessoas também para poder ser respeitado. E assim, com tudo isso, eu fui criando uma pessoa assim que eu perguntava por que tudo isso que aconteceu comigo. Então, aí depois de uns alguns anos para cá, inclusive até um ano para cá, eu comecei a entender os propósitos da vida, porque eu nasci assim, porque Deus tem um propósito na vida de cada um, independente de quem é religioso ou não. Não estou aqui para falar de religião, mas eu estou aqui para falar de Deus, né, da minha vida, o que Deus fez na minha vida. Então, com tudo isso, eu fui aprendendo a valorizar mais a vida. E Plauto, então você considera essas suas... Porque, pelo menos no livro você deixa claro isso, com relação aos prognósticos médicos, né? Que indicavam que você não ia viver por muito tempo. Então podemos dizer que a sua salvação, a sua continuidade, né? De locomoção até a progressão aí da própria doença. Você pode falar assim que você se considera hoje um milagre, podemos dizer assim, Plauto? Sim, por isso que o livro Trajetória de Milagre relata os milagres que Deus fez na minha vida, né? Porque assim, como eu disse, todos nós nascemos com um propósito. Lembrando que a gente tem as nossas escolhas, né? A gente escolhe aquilo que a gente quer ser, porque inclusive Deus ele nos dá o livre arbítrio. Então eu posso ser o que eu quero, entendeu? Mas lembrando que
eu vou ter a consequência futuramente. Então, assim, eu estava, inclusive, aqui raciocinando comigo mesmo, pensando, 10 anos atrás, foi uma luta para mim ser escritor. Então, assim, eu escolhi ser um escritor, ser um incentivador de vida. Então, assim, eu tenho que incentivar a vida, as vidas, né? E sempre falar dos milagres de Deus que Deus fez na minha vida, mas também dar uma palavra de ânimo para aquelas pessoas. Então, assim, eu me considero um milagre, porque eu sou um milagre. Todos nós, apesar das nossas escolhas, nós somos um milagre de Deus. Muito bem, Plauto. Eu já vou voltar com você pra gente, inclusive, falar um pouquinho mais dessa experiência, do lançamento do seu livro. E eu tenho que chamar aqui o pessoal que tá sempre aqui conosco, o pessoal da MedClean, para você que precisa de um atendimento humanizado, um atendimento feito para a sua família, né? Aquele atendimento aconchegante que você se sente em casa naquele momento mais difícil daquela doença, ou até exame laboratorial, um check-up. Venha conhecer a MedClean. Vamos lá. MedClean, clínica de multiespecialidades em Ribeirão Preto e Guariba. São mais de 29 especialidades. Atendimento humanizado. Realização de exames médicos e laboratoriais. Sua saúde sendo cuidada em um único lugar. Medicina com alta tecnologia e segurança. Consultas e procedimentos ambulatoriais com valores acessíveis. Convênios médicos parceiros. Venha conhecer e cuidar da sua saúde. MedClean. Sua saúde é a nossa especialidade. É isso aí, MedClean. Eu conheço, recomendo e com toda certeza é o melhor para sua família. Então, vem com a gente, vem com a MedClean, que com toda certeza você vai ser muito bem atendido. Aquele atendimento humanizado que cabe no seu bolso. Bom, voltando aqui, professor Valmir, vamos falar, escolhe um, vou sortear aqui, porque são mais de 30 livros, 30 obras. E, claro, eu falei no início que ia falar de poesia, que é a poesia que alimenta a alma. A poesia é o alimento da alma, como o alimento para o corpo. Nós vamos falar que a poesia é o alimento da alma, professor Valmir? Com certeza. A poesia é a arte por excelência, né? Tanto que há uma diferença entre poesia e poema, né? De forma simples, né? O poema está escrito em palavras, né? A poesia está escrita das mais diferentes formas. Na vida. Você pode dizer para alguém, você é uma poesia para mim. E um poema chegar a ser chamado de poesia é o mais alto elogio. Né? Aí você chegou de fato a ser poeta. Quem sabe um dia eu chego a esse ponto. Já está, professor Valmir, já está. Eu tenho 2 obras de poesia, né? Versos e Reversos do Amor, que foi minha primeira obra. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Claro. O poeta é um fingidor que finge tão bem que aquilo que finge é porque de fato ele sente? Ele é um enganador do outro e de si mesmo. É um apresentador da TV Tati, do programa Ribeirão em Movimento, praticamente. Imagina. É um poeta. O poeta, pelo menos eu como produzo minha poesia, né? É uma poesia existencial, filosófica, sociológica e emocional ao mesmo tempo, afetiva, né? Então ali tem as minhas experiências, claro, mas todas elas reinventadas, com o sabor da literatura, tentando chegar a ser uma poesia, né? Tanto que todos os meus livros eu coloco versos, né? Quem vai atribuir se é um poema ou se é uma poesia é o leitor. É ele que será o juiz, o analista, né? Mas hoje quem vai ser o juiz vai ser você que está aí desse lado. No final do nosso programa eu não combinei com ele, porque a gente faz ao vivo aqui, que dá mais emoção. Você vai escolher uma poesia, certo? E você que está aí me assistindo, se for tocado, você vai curtir, comentar e compartilhar, que eu vou te levar pessoalmente. Eu vou comprar o livro, que ele não me deu nenhum, viu, gente? Mas eu vou comprar dele. E vou levar na sua casa, vou entregar nas suas mãos com a assinatura do professor Valmir, tá? Pode esperar. Ele vai ler e ler com emoção pra você tocar esse povo, hein? Pra aumentar essa audiência. É isso que eu preciso de você. Eu tenho uma que eu gosto muito, que eu gostaria de falar agora, se você Agora? Mas é claro. Que é a minha de memória que eu mais guardo. Vamos lá. Tem música aí de poema, Rogério? Tem uma musiquinha de poema? Ficar mais... Não tem a musiquinha de poema. Não tem a musiquinha de poema, mas vamos lá. Ser. Dou-vos de presente, como me pedistes em silêncio, a minha ausência. Bonito. Me tocou, professor. Tocou? Me tocou. Me fala que momento que você escreveu isso.
que você pode falar pra gente? Claro. Porque eu gosto de saber como que é o processo de escrita, né? Eu gosto de escrever, mas eu não consigo organizar as ideias direito. Como que é esse processo, senhor? O meu processo de escrita é um misto de inspiração com planejamento literário. Eu tenho uma ideia e em cima dela eu trabalho rapidamente. Às vezes eu vejo alguma coisa, ou alguém fala alguma coisa, e aquilo me toca. E eu busco os sentidos outros daquilo que a poesia pode revelar. Será que esse programa, essa resenha nossa, vai rolar um poema hoje? Claro que vai. Eu tô sentindo que vai. Claro que vai. Mas antes, eu vou chamar a Bruna Vanzella. Tá fazendo atividade física, professor? Sei que você tá fugindo, tá? Porque eu lembro que lá na faculdade você sempre tá falando da dificuldade, né? Do tempo. Sim. Tá fazendo? Sim. Tá fazendo pra atividade física? Eu fujo, eu sou das você que foge? foge. Ô, Plautão, faz alguma atividade física de alguma forma? Faço. Tem que fazer. Mas você que tá aí não faz, vamos lá com a Bruninha Vanzella, que ganhou medalha, hein, gente? Ganhou medalha. É nosso momento Esporte Fitness com você, com a nossa grande atleta Bruna Vanzella, pra você. Vai lá, Bruninha. Pronta para a Bruna Vanzella da Workout. Atleta compete na categoria até 47. Vamos, Bruna! Boa! Movimento válido! Paciência, Bruninha, vamos fazer força! Olá pessoal, eu sou a professora Bruna Vanzella e a minha dica de hoje para o Ribeirão em Movimento é que você preste atenção na sua alimentação, na sua prática de exercícios físicos e no seu descanso. Gente, o nosso corpo, ele precisa de todo um cuidado para que a gente consiga realizar um processo para chegar num resultado. Então, são várias fases que a gente deve passar e respeitar com paciência para chegar no resultado que a gente quer, que pode ser uma melhora na saúde, uma melhora no corpo, na estética, perder peso, ganhar músculos. Então, todos esses resultados precisam passar por esse processo. Então, comece a prestar atenção na sua alimentação. O que você está comendo? Você está descansando bem? Está acordando disposto? Essa é a minha dica de hoje. Dica para você aí, muito obrigado, Bruninha. Mais uma dica muito importante aí para você que precisa, né? Com toda certeza aí fazer atividade física. E eu tô aqui também com o Dr. Stanislau lá da Mediclin, que tá mandando um grande abraço, né, com relação a essa unidade, né, aqui em Ribeirão Preto, da Beneficência Portuguesa. E logo mais o Dr. Stanislau vai estar com a gente aqui pra gente falar sobre esse período, né, agora mais seco, para você proteger o seu coraçãozinho. Mas além das dicas do Dr. Stanislau, eu tenho uma dica para você. O seu coraçãozinho ficar quentinho, gostoso, aconchegante, é Ribeirão em Movimento na veia. Tá certo? Tá certo? Plautão, meu amigo, já vou passar para você, mas antes nós queremos saber, com a Paty que tá aqui, Patineri, passa mais uma vez pro pessoal não esquecer. Dia 1º de outubro, de que horário a que horário? Dia 1º de outubro, das 8 às 17, com título de eleitor, Isso. documento com foto. Só chegar lá e bater 32 na urna. Bater 32 na urna. E temos um compromisso aqui também. Vamos convidar, né, Paty? Outras candidatas, outros candidatos que tenham esse compromisso de fato com o Extra da Criança e do Adolescente. Entre em contato com a gente. Vai ser um prazer para que vocês conheçam. Aqui é a Paty, eu conheço e recomendo. Recomendo é estranho né, falar recomendo, parece que é um produto, né? Não é recomendo, não. Né? Eu dou meu voto de confiança. Meu trabalho, confia. Isso, é. Obrigada, Serginho. Eu confio Obrigada. Porque, assim, não é porque ela está aqui, nós temos amizade, porque como professor eu sei da importância de nós termos conselheiros comprometidos com a causa da infância e juventude. Não é um
não é emprego, isso não é emprego, gente, isso não é emprego. A Patiana já tem o emprego dela, já trabalha, é uma contribuição que ela vai ceder a vida dela ali, o corpo dela para lutar pela infância e juventude. Nós, professores, precisamos de pessoas que entendam de fato a complexidade que é a infância, que é ser jovem. Eu estou falando com meus estudantes, até matéria de aula, de projeto de vida, sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, protagonismo e sobre sujeito de direitos. Então, é fundamental. Então, vai lá, é 32 Patineri, para que você possa ter uma representante que vai lutar pela infância e juventude. E eu já tenho minha candidata, e você não tem? Então vem conhecer, vem com a gente. Pati, obrigado, viu? Eu que agradeço, Serginho. Quem quiser conhecer mais aí também sobre a minha militância, meu trabalho, pode me acompanhar nas redes sociais. Passa as redes. Meu Instagram é patiana.neri. Isso. Tem tudo lá, contando tudo do conselho. Também quem tiver dúvida, eu estou à disposição. Eu quero passar o contato daquela pessoa que você não conhece muito não, só há 20 anos. O tal do Rafones. Manda um abraço pra ele, do Rafones. Achei que ele ia vir com você. Tá trabalhando, menino. O menino, é um arteiro, sabe fazer questão de música antiga. É o maior conhecedor de disco de vinil que eu conheço. E também, agora teve a Rita Lee, né, que faleceu. Ele ama Mutantes, né? Tem os clássicos. Vocês dois. Brincar do embate. Exato. Fica aqui também, vamos me convidar aqui também pra gente vir pra falar de música. De brasileira, música. Vir eu e ele aí pra gente falar um pouquinho dessa parte. Tá sendo da necessário. aí. Vocês não tem como arrumar um tempo na agenda, mas acho que você vai conseguir só depois do dia 1º de outubro. Porque você vai vir aqui como conselheira pra falar dos desafios. Quando que assume? Quando ganha? Dia 10 de janeiro. Então, vai ter tempo, Obrigado, viu, Paty? Eu que agradeço. Prazer. Meu amigo Plauto, nosso colega, né, que muito nos inspira. Minha gratidão pela sua participação e mande a mensagem que você quiser para todo mundo que está nos assistindo. E mais uma vez gratidão, meu amigo, por essa experiência que é ter você próximo da gente, né, essa inspiração que você traz para que a gente mantenha aí a chama viva da esperança. A palavra é sua, meu amigo. Olha, primeiro, quero agradecer a Deus por tudo, né? Quero parabenizar a Paty aí. Também sou conselheiro da pessoa com deficiência aqui de Pontal. Que maravilha! Hoje, inclusive, já está fazendo 2 anos. Aí vai ter a eleição também, né? Entre a gente ali. Vou poder ficar mais 2 anos, né? No caso, 4 anos. Porque teve alguns regimentos lá que mudou. Mas a mensagem que eu quero deixar para as pessoas, eu sempre digo, confiança em Deus, porque a gente tem um propósito. Tudo que você coloca nas mãos de Deus, tudo dará certo, né? Independente aí do que você passa, independente do que você vive, o importante é você colocar em mente que você nasceu para um propósito. O importante é que você nasceu para você inspirar as outras pessoas. Então, esse é o meu recado. Inclusive, eu quero deixar o meu Instagram, para quem quiser me acompanhar, é @PlautoNogueira, né? Quem quiser nos acompanhar aí, um pouquinho mais do meu trabalho, um pouquinho da minha rotina. Como se diz, não é fácil, mas sempre ali estou tentando passar o possível, né? De bastante informações sobre a minha pessoa para as outras pessoas. Muito obrigado, Plauto. E quando você vir em Ribeirão Preto, venha novamente aos estúdios da Tati. Vai ser um prazer receber você aqui ao vivo. E melhoras, hein? Se cuida, vamos hidratar, para que você esteja mais que 100% para estar aqui com a gente pessoalmente, para te dar um abraço fraterno, viu, meu amigo? Muito obrigado. Pode deixar. Na quarta-feira que vem, estou indo em Ribeirão Preto, aí eu vou fazer o possível para mim estar indo aí. Porque a Tati, né, o grupo Tati é minha casa agora. Quero também aqui, você deve conhecer o Valmir, né? O Valmir Bononi. Isso, não posso deixar de citar. Não posso deixar de citar ele. Por quê? Porque foi primeiramente a Deus, depois ele que nos deu essa oportunidade, foi começando devagarzinho. Depois eu falei, Valmir, tem algum espaço pra gente aí? Ele falou assim, tem sim, aí tal dia eu vou aí. Aí sempre quando tem um espaço na TV ou na rádio também, né? Aí ele sempre nos indica também para que a gente possa estar falando a nossa história de vida. Então, assim, eu quero agradecer você pelo espaço, quero agradecer ele também, agradeço a Deus, agradeço a minha mãe, né, por não ter desistido de mim, inclusive Tá certo, Plauto. Ela estava falando de pessoas. Muito obrigado, meu amigo. Inclusive, a Paty estava falando... que eu tô com o tempo aqui estourando.
Você vai voltar semana Tá bom, que vem, então, homem. Eu tô com o tempo estourando, eu tenho Aí que entregar o depois programa pra outro pessoal aqui. Não, o pessoal vai me fritar, Plauto. Aí não vai ter mais Ribeirão em Movimento. Vai fritar a sardinha. Beleza. Meu amigo, obrigado, viu? Obrigado. Eu agradeço e sabe que você é da casa. Mas antes de encerrar aqui com o Valmir, vamos chamar Pimentel. Você quer fazer concurso, precisa passar no concurso de Ribeirão Preto, vai lá na Pimentel, Professor Pimentel, é onde a gente confia, a gente pode indicar aqui pra você. Eu fiz, conheço, passei no concurso porque fiz curso na Pimentel. Salas de aulas amplas, né, confortáveis, professores altamente capacitados com mestrado, doutorado, que conhecem a prática, 7 salas com ar-condicionado, data show, área verde, ambiente saudável, agradável, para você se preparar com laboratório de informática, 24 computadores, né? Para que você possa ter todo o suporte para ter um local de fácil acesso. Você tem um local de estacionamento ali e tem a modalidade de ensino à distância. Não precisa ir lá, às vezes você não quer gastar gasolina, tem também essa condição para que você possa fazer online à distância. Então tudo isso para você lá na Professor Pimentel. Entre lá, www.profpimentel.com.br. E tá aí, ó, primeiro lugar, ó, Thaís Rótulo Teodoro, né? Tem aí também a Daiane Pereira, ficou PEB 2 em português, professora em Orlândia, primeiro lugar. Então, é trabalho feito, é trabalho conquistado na Pimentel. Eu recomendo e com toda certeza você quer passar no concurso público, vá na Pimentel. Professor Valmir, temos aqui versos e reversos do amor e é o seu momento para fechar nosso programa. Para logo após nós temos TV APOS com a professora Bebel e as últimas informações do magistério. Mas antes, vamos de poesia. Antes queria convidar todos e todas para a sessão de autógrafos, sábado agora, às 10 horas da manhã, no Centro Cultural Palace, ao lado do Teatro Pedro II, Salão Mármore. Todos e todas serão bem-vindas. Sabadão às 10. Exato. Vamos estar lá. Para uma homenagem a você, então, Sardinha. Ah, não faça isso que eu vou chorar. Te conheço ainda arrebento. Ah, é verdade. Te conheço ainda quando era jovem. Te conheço hoje quando é uma pessoa espetacular. Segue criando, produzindo. Você é um encanto. A sociedade ruge por pessoas como você. Para de falar isso. Eu Vai chorar. Vai chorar, chora, emociona. Aí, ó, não tem jeito esse menino não, viu? Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. É um prazer ter você aqui. Igualmente. Obrigado, viu, Paty? Obrigada, Cidinho. Plauto, não posso te abraçar, mas você vai voltar aqui. A vocês um abraço fraterno nessa poesia bonita que me toca. É poesia porque me tocou, encheu meu coração de lágrimas e meus olhos expressam aquilo que o coração sente. O coração tá cheio, pois é aí que está o meu tesouro. E meu tesouro tá aqui com você no Ribeirão em Movimento, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Fica a minha querida também amada, que me emociona muito, professora Bebel, nossa deputada estadual e segunda vice-presidente da POSP. Um grande abraço e até semana que vem com muita emoção. No programa de hoje você vai saber como anda a preparação do Congresso da APOSP. Vai conhecer uma exposição sobre o geógrafo Milton Santos. E um festival de audiovisual infanto-juvenil. Confira. Em reunião com os professores em Águas de São Pedro, no último fim de semana, foram definidas algumas diretrizes para o próximo Congresso da APOSP. Estamos nos preparando para os encontros regionais, para o Congresso Estadual da POSP, nos próximos 1, 2 e 3 de setembro, mas aqui nós tiramos encaminhamentos importantíssimos, que é o enfrentamento com o governo Tarcísio, no que diz respeito às verbas, redução de verbas para a educação, que vai significar 9 bi a menos na educação. Também um encaminhamento contra a reforma administrativa, sobretudo, e acabar com essa pouca vergonha de colocar diretor para supervisionar professor na sala de aula. Isto é um ataque frontal à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que garante a liberdade de cátedra aos profissionais, aos professores, quando estão em salas de aula. Nós não somos bandidos, nós não queremos ser vigiados, nós queremos ser respeitados. Nós somos formados para ter autonomia nas salas de aulas e não ser teleguiados, e com respeito aos diretores, que também foram professores, Mas tenho certeza que por detrás está a chicotada do secretário estadual de Educação, obrigando os diretores
a estarem nas salas de aulas. Não aceitaremos. Contra aí o ataque à liberdade de cátedra e pela autonomia para que os professores deem as suas aulas sem supervisão. Tudo o que ocorre nas salas de aulas é tarefa nossa. Portanto, cada um no seu papel. Ao diretor cabe coordenar o projeto pedagógico e administrar a escola. Ao professor cabe trabalhar o conhecimento, enfim, e ensinar e interagir com os estudantes e formar cidadãos e cidadãs. A professora Bebel também anunciou que no próximo dia 9 irá a Brasília com outros sindicalistas para defender a revogação da reforma do ensino médio. Para celebrarmos o legado de um dos principais intelectuais brasileiros, viemos até o Itaú Cultural, na ocupação Milton Santos. Pensador livre e independente, ele foi capaz de renovar a geografia, influenciar as outras ciências humanas e apontou nas periferias caminhos para transformarmos nossa política. Essa exposição que a gente abriu agora, no dia 19 de julho, no Itaú Cultural, na Avenida Paulista, é possível ver todo o legado do Milton Santos, né? Então tem desde toda a produção literária dele, as obras, né, os 40 livros que foram produzidos ao longo da vida dele, todo o processo criativo dessas obras, né, como ele trabalhava ali, desde a parte do manuscrito, a datilografia desses materiais e depois a impressão. Tem materiais de toda a sua, desde a sua infância na Bahia até o período de exílio, uma discussão que ele também sobre as questões raciais na obra do Milton, que ele não se achava necessariamente um intelectual especializado nas questões raciais, mas ele não se furtava de participar ativamente dessas discussões, né? Não importa que eu consiga, através de minha individualidade, um grau de consciência, ou que eu, através de minha individualidade, eu amplie o meu conhecimento. Na medida em que o país ainda não descobriu a cidadania, o negro é alguém inferior na sociedade brasileira, tratado como inferior. E, mais do que isso, não há notícia clara de que a sociedade brasileira deseja mudar. O Milton, ele renova o pensamento geográfico. Então, para ele, o espaço não é só dado, como muitos de nós estudamos a geografia, só como os aspectos físicos do território, né? O ponto no mapa e todas as suas especificidades. Mas ele coloca as várias camadas e fatores que compõem aquele espaço e aquele território. Então, as questões históricas, culturais, econômicas, políticas, éticas, tecnológicas, né? Então, assim, o espaço para ele é um cruzamento entre o presente e o passado, que se entrecruzam e as possibilidades que tem aí para se construir, né? Então é isso, ele, a partir da onde você, conhecendo de onde você vem, você explica como vivemos e como podemos transformar essa realidade. Para as escolas, né, o pensamento de Milton oferece aos meninos e às meninas aí a possibilidade de entender o mundo ao seu redor, não como algo dado, mas como um conjunto de possibilidades e também para valorizar o território, né, do bairro, da escola, como elemento importante do cotidiano desses jovens, desses meninos, dessas crianças, né? Atuando, interferindo, e eles podem ter aí uma possibilidade de se verem como protagonistas, interferindo na sua região, pensando nas mudanças que desejam ter na sua realidade. A exposição ficará em cartaz no Itaú Cultural, que é na Avenida Paulista 149, até o dia 8 de outubro. E para aqueles que não têm possibilidade de ir até lá, também tem a gente convida para acessar o seu conteúdo no site da ocupação, que é itaucultural.org.br/ocupacão. Uma possibilidade para inovar a didática dentro da sala de aula é utilizando o cinema. Você vai conhecer agora uma mostra dedicada integralmente ao audiovisual infanto-juvenil, o Festival Com Kids. O Festival Com Kids existe já há 14 anos. E desde o início a missão dele é trabalhar pela qualidade dos conteúdos audiovisuais para crianças e jovens. A gente entende que a vida e o mundo hoje é audiovisual.
e que as nossas crianças têm que estar preparadas para escolher, para selecionar, para saber o que é bom e tirar fora aquilo que é ruim, que passa nas milhares de telas que elas estão expostas. Existem muitas maneiras que a gente pode e deve usar o audiovisual em sala de aula. Um conteúdo audiovisual dentro da sala de aula, ele pode servir, inclusive, para que a professora e os seus alunos se aproximem e discutam temas importantes da civilidade e da cidadania, os temas do preconceito, os temas do bullying, todas essas questões sociais, elas são importantes dentro da educação e o audiovisual é uma ferramenta poderosa para tornar o ambiente escolar mais colaborativo. São mais de 90 conteúdos que vêm da América Latina, em português e espanhol, divididos em diferentes categorias, alcançando as várias faixas etárias. E esse ano, um dos temas obrigatórios com os quais nós estamos trabalhando são os temas da crise climática e do meio ambiente. Nós estamos trazendo para o Brasil a alemã Maya Goetz, é uma especialista em mídia infanto-juvenil e ela termina agora uma pesquisa sobre o planeta e a relação das crianças com esse futuro que se aproxima. Conkids reúne o melhor da produção audiovisual infanto-juvenil ibero-americana. Mostras, conversas e workshops sobre o mundo do audiovisual para crianças. O Festival Conkids 2023 acontece de 7 de agosto até 18 de setembro. A formação acontece desde o dia 7, com algumas atividades no Itaú Cultural, até o dia 13 de agosto. E dia 14 ainda também teremos uma atividade bem bacana falando de antirracismo nas produções audiovisuais. A partir do dia 12 de agosto, nós vamos ter as mostras não competitivas online no SP Cine Play, no Itaú Cultural e no YouTube Kids. E também teremos mostras presenciais nas salas do Circuito SP Cine, que são mais de 15 CELs que estão distribuídos pela cidade de São Paulo. A gente realiza agendamentos de grupos escolares, em contato com os gestores das salas do Circuito SP Cine. Só entrar em contato com os gestores e é possível fazer esse agendamento. E o Educação na TV de hoje fica por aqui. Fique ligado no portal ou nas redes sociais da APUESP para saber tudo o que acontece no mundo da educação. Até a próxima semana.